Buonasera! Bom dia aí no Brasil! Sejam bem-vindos a esse friozinho aqui de Florença. Gente, eu estou congelando aqui e esperando vocês para essa live especial em Florença. Estou aqui em frente à Basílica de Santa Croce, uma das igrejas mais importantes de Florença, uma igreja franciscana. E dentro nós temos um túmulo muito especial do Michelangelo Buonarroti. Então, bom dia, boa tarde aí, buonasera. Gente, eu estou congelando. Essa mão aqui, eu deixei ela fora da luva para conseguir mexer no celular, olhar aqui que vocês estão falando, mas tá um frio. Eu tô congelando, ó. A outra mão tá com luva, ó. Tá com luva. Eu falei assim, como é que eu vou fazer essa live aqui? Tá muito friozinho mesmo. Sim, estamos aqui hoje no dia 20 de janeiro, frio mesmo, né? Então, buonasera a tutti. Eu estou aqui em frente a Santa Croce, em Florença. Eu quero, antes de começar aqui a contar um pouco de histórias, eu quero que vocês me falem se vocês estão me escutando bem, porque o vento tá forte. Então, eu coloquei o fone aqui, mas o vento tá bem forte. Quero saber se vocês estão conseguindo me escutar de uma maneira que dá para entender, né? Boa tarde, me digam aí se estão escutando bem. Tô congelada, gente, tô congelada. Eu até acabei de brincar assim, ó, bem. Eu acabei de brincar assim, se eu não congelar aqui, eu volto para Roma hoje. Gente, que bom que vocês estão escutando bem. O dia hoje tá a previsão de talvez chover, ó. Ainda talvez chova, mas por enquanto tudo certo. Já fiz muitas coisas legais em Florença e aqui agora estou com vocês para a gente contar um pouquinho de história. Hoje temos muitas histórias. A gente vai fazer essa caminhada saindo aqui da Basílica de Santa Croce até chegar lá na Ponte Vecchio, e vocês vão passar pelos principais pontos turísticos da cidade de Florença. Vou esperar aí mais uns 2 minutinhos até entrar um pouquinho mais de gente. Vou virar a câmera para vocês verem onde nós estamos. Eu gosto de fazer os passeios assim. Vejam, estamos aqui em frente à Basílica de Santa Croce. É uma das igrejas mais importantes de Florença. A história dela é longa. Já no final do século XIII foi lançada a pedra fundamental aqui da Basílica de Santa Croce, e ela originalmente ficava fora dos muros da cidade. Depois que foi entrar nos muros da cidade, já vocês vão entender isso. E é um verdadeiro museu essa igreja, gente. Dentro nós temos túmulos famosos, como, por exemplo, do Michelangelo Buonarroti, com um projeto do Giorgio Vasari. Temos também afrescos do Giotto, temos obras do Donatello, do Masaccio, do Brunelleschi, do Luca della Robbia. Vale a pena conhecer essa basílica lindíssima. Olha só que linda. A praça está vazia aqui. A última vez que eu vim aqui para Florença estava com o mercado de Natal, mas hoje está vazio aqui. Bom, eu vou virar a câmera aqui novamente para mim. Vamos ver, tomara que o celular não pare porque está congelado. E vou contar um pouquinho de histórias aqui. Vamos passear por Florença. Bem, estamos na cidade que é considerada o berço do Renascimento. Mas eu costumo dizer que Florença... Olha o vento, gente. Aqui é ao vivo, né? Ao vivo é assim. Eu costumo dizer que Florença é muito mais do que o berço do Renascimento. É uma cidade que tem uma longa história. Foram os romanos que fundaram Florença no século I a.C. Essa área aqui que nós estamos, antes de ser a área da Basílica de Santa Croce, era uma área muito importante em época romana. Aqui ficava o Anfiteatro de Florença.
Os romanos, quando estruturavam uma cidade, eles faziam a estrutura exatamente como era a necessidade deles. Então tinha teatro, anfiteatro, fórum, e tudo isso existia aqui em Florença. E exatamente essa área onde nós estamos, aqui em frente à praça da Basílica de Santa Croce, era onde ficava o anfiteatro. Quando nós caminharmos até a Piazza della Signoria, eu vou mostrar para vocês que uma rua tem uma curvatura que ainda mostra a curvatura do que era o anfiteatro de Florença, que tinha uma capacidade para aproximadamente 20 mil pessoas. E a Basílica de Santa Croce, voltando um pouquinho então para a história dela, é uma basílica franciscana, foi construída no século XIII. Aqui nós temos uma mistura de estilos, porque temos estilo gótico. Gótico é o que foi construído durante o período da Idade Média, no caso aqui século XIII e século XIV. Uma das características principais da arquitetura gótica é o uso do arco pleno, ou seja, o arco que faz aquela pontinha, como eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu virar para vocês olharem a fachada. Então, esse tipo de arco que forma uma ponta é o arco típico da arquitetura gótica. Porém, essa fachada que nós vemos hoje aqui não pode ser chamada de gótica. Por quê? Porque a igreja continuou sendo construída ao longo dos séculos. A estrutura dela interna, sim, é uma estrutura de arquitetura gótica, mas a fachada é chamada de neogótica. Por quê? Porque o neo quer dizer novo, ou seja, o novo gótico. Essa fachada aqui foi construída no século XIX. Aqui em Florença, assim como em outras cidades italianas e em toda a Europa, nós tivemos algumas igrejas que foram finalizadas no século XIX em estilo como se fosse mais antigo. Então, até o século XIX, essa fachada aqui, ela não tinha nenhum tipo de revestimento. Era mais ou menos como é a fachada ainda hoje da Basílica de São Lourenço, que era a basílica, a igreja da família Medici. Então, para não confundirmos, a igreja sim começou na Idade Média, tem arquitetura medieval gótica, tem arquitetura renascentista, na parte da Capela Pazzi, por exemplo, que foi projetada pelo Brunelleschi, e a fachada já é em estilo neogótico, ou seja, novo gótico, porque é do século XIX. E aqui dentro nós temos uma coisa especial, mais de uma na verdade, porque aqui tem afresco do Giotto, tem escultura do Donatello, do Masaccio, tem muitas coisas interessantes, a arquitetura do Brunelleschi. Mas nós temos aqui o túmulo do Michelangelo Buonarroti. E eu queria contar um pouquinho dessa história para vocês. Bom, Michelangelo foi um dos maiores artistas de todos os tempos. E ele faleceu lá em Roma, no dia 18 de fevereiro de 1564. Mas é claro que Florença queria o corpo do Michelangelo de volta. Então, Michelangelo faleceu em Roma. O corpo foi levado para a Basílica dos Santos Apóstolos, que é uma basílica que ainda existe. Inclusive lá nós temos um cenotáfio, ou seja, um monumento em homenagem a alguém que faleceu, mas que ali não é o local do túmulo. Foi levado para a Basílica dos Santos Apóstolos, que era uma basílica que ficava próxima da casa onde o Michelangelo morava em Roma. A casa do Michelangelo nós não temos mais também, porque ela foi demolida quando foi construído o Vitoriano lá em Roma. Alguns dias depois, segundo Giorgio Vasari, que foi um grande historiador do Renascimento, o Leonardo Buonarroti, sobrinho do Michelangelo,
foi para Roma, gente, e roubou o corpo e trouxe para Florença conforme a vontade dos florentinos. E aí o corpo veio para Florença. Quem fez o projeto do túmulo do Michelangelo foi o próprio Giorgio Vasari, que era muito amigo do Michelangelo. Eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem do túmulo, porque nós não vamos entrar na igreja. Então, esse aqui é o túmulo do Michelangelo que está aqui dentro da Basílica de Santa Croce. Foi projetado pelo Giorgio Vasari. O Michelangelo acabou voltando para sua cidade. Bem, agora eu quero passear um pouquinho com vocês. Deixa eu tirar a imagem aqui. E espera aí. Parar de compartilhar. Eu vou caminhar com vocês por essas ruas aqui em frente à Basílica de Santa Croce, para vocês terem a sensação dessa ideia da cidade romana que eu falei para vocês. Uma das coisas que eu acho muito legal quando a gente conhece uma cidade é pesquisar, estudar a história. Mas não só a história que todo mundo fala, né? Porque quando a gente fala de Firenze, todo mundo fala do Renascimento. Firenze, o berço do Renascimento e tudo mais. Mas tem muito além disso, né? Tem mais história do que isso. Hoje, essas cidades estão um pouco retomando o início da história, como é o caso aqui de Florença, que já tem uma origem anterior aos romanos até, etrusca. Vamos atravessar a rua. Meus alunos estão acostumados com isso que a gente faz aqui ao vivo, e daí atravessa a rua, vê o movimento da cidade e tudo mais. Bem, então deixa eu contar para vocês que a gente atravessou a rua, saímos da praça da Basílica de Santa Croce, ali ó, uma mão com luvinha, gente, a outra sem, um frio, vocês não têm noção, tô congelando. Eu espero que vocês estejam me escutando bem, porque eu tô congelada. E por que eu tô caminhando para cá? Uma que a gente tá indo em direção à Piazza della Signoria, e porque eu quero mostrar para vocês as marcas dessa cidade romana aqui em Florença. Então, Florença já tem uma história, como eu estava comentando, já lá da época dos etruscos, mas ficou mais importante, vamos dizer assim, com os romanos. Foi fundada pelos romanos no século I a.C. A data exata nós não sabemos. É uma parte da história ainda bastante discutida, debatida. Teve bastante importância, principalmente na época do imperador Adriano. Então, já estamos falando aí do século II depois de Cristo, porque teve a construção da Via Cassia Nova, que ligava Roma com Florença. E com isso, Florença ganhou maior importância. Inclusive, dessa época, uma das pontes mais famosas romanas aqui, que acabou virando a Ponte Vecchia. Então, eu vou virar a câmera aqui para vocês terem a sensação. Veja, a gente está quase como se fosse em frente à Basílica de Santa Croce. E reparem como esses edifícios aqui, essas edificações, são curvas. Por que são curvas? Porque é o perímetro do anfiteatro romano. Então, aqui, em época romana, era onde ficava o anfiteatro da cidade, que tinha capacidade para aproximadamente 20 mil pessoas. Esse anfiteatro ficava fora dos muros da cidade. Era muito comum isso, os romanos fazerem os anfiteatros e às vezes até o próprio teatro fora do muro da cidade. Por quê? Porque eles queriam tirar o tumulto de dentro da cidade. Imagine o seguinte, mais ou menos como tem hoje, a gente tem um estádio de futebol, por exemplo. Um estádio de futebol traz muito tumulto quando tem jogo. Então tem aquela entrada e saída de gente, de multidão e tudo mais.
E os romanos queriam tentar evitar isso e acabavam colocando os teatros e os anfiteatros fora dos muros da cidade ou na periferia. Então, nesta área aqui da Basílica de Santa Croce, nós estamos na parte mais externa, vamos dizer assim, do que era a cidade romana. É bem interessante como ficou essa marca aqui, essa continuidade urbana, que é como nós chamamos, da cidade romana, certo? Então, essa curvatura da rua, ó, lá no fundo, deixa eu dar um zoom, lá no fundo vocês enxergam um pedacinho da Basílica de Santa Croce, tá? Então, essa curvatura da rua é justamente em função de ter sido aqui o anfiteatro romano. Bem, e agora nós vamos continuar caminhando por essa rua até chegar na Piazza della Signoria, que é outro ponto importantíssimo da cidade de Florença. Vamos passar por outras coisas interessantes, inclusive o Museu del Bargello, que fica no palácio chamado Palácio del Podestà. O que é Podestà? Era, na verdade, um cargo ligado à justiça. Uma espécie assim de como se fosse um presidente do Supremo Tribunal. Normalmente esse cargo era ocupado por um homem vindo de fora de Florença, ou seja, não poderia ser cidadão florentino, em geral com mais de 36 anos, e esse cargo durava pouco tempo, ficava tipo 6 meses, 1 ano. E nesse palácio, onde hoje é o Museu del Bargello, era onde eles faziam os julgamentos, então, onde tinha essa figura principal de Florença, esse cargo principal ligado à justiça. Faziam os julgamentos, ali os presos eram torturados e também executados, gente. Inclusive nós temos um episódio muito importante na história de Florença, ligado a essas execuções e a esse palácio Bargello, que é a chamada Conspiração dos Pazzi, que aconteceu em 1478. Nessa conspiração, a família rival da família Medici, família Pazzi, aliada ao Papa Sisto IV, fez uma conspiração para matar Lorenzo de Medici, Lorenzo Magnífico e o Giuliano, o irmão do Lorenzo. E essa conspiração aconteceu, gente, dentro do Duomo de Florença, dentro da Catedral de Florença, na celebração das comemorações da Páscoa de 1478. Vocês imaginem um escândalo. A conspiração não deu super certo, porque eles conseguiram matar o Giuliano, mas não o Lorenzo de Medici, e acabou dando um tumulto na cidade, e todos aqueles que tinham participado da conspiração contra os Medici foram executados em 2 locais, no Palácio Vecchio e também no Palácio del Podestà, que é aquele palácio em estilo medieval que vocês estão vendo ali no fundo. Então, essa torre aqui é a Torre del Bargello, que faz parte do Palácio del Podestà. Então, deste palácio aqui, que foi cenário de filme até, aconteceram essas execuções na época da conspiração dos Pazzi. E dentro do palácio nós temos obras importantíssimas, incluindo, que é um museu hoje, né? Incluindo o Bacco do Michelangelo. Esse Bacco foi importante na história do Michelangelo, porque ele foi feito lá em Roma, em 1496, e foi a obra que
deu a entrada, vamos dizer assim, triunfal do Michelangelo para a corte papal. E esse Bacco está dentro do Museu del Bargello. Dentro do museu nós também temos o Davi de Donatello, também temos um Davi do Verrocchio. Andrea del Verrocchio é nada mais nada menos do que o professor do Leonardo da Vinci. E aliás, falando em Leonardo da Vinci, só olhando aqui para ser atropelada, esse palácio que está aqui atrás de mim fica na posição do primeiro local de residência do Leonardo da Vinci aqui em Florença. Então, para vocês se localizarem, nós viemos caminhando por essa rua aqui. Lá no fundo nós temos a Basílica de Santa Croce. Ali nós temos o Museu del Bargello no Palácio del Podestà. E aqui nós temos a parede lateral do Palácio Vecchio, que é para onde nós estamos indo agora. Então, eu não estou lendo muito aqui, gente, porque eu estou semi-congelada e eu estou sem óculos. Então, eu não estou conseguindo ler muito, tá? Mas assim, o que eu peço para vocês? Deem coraçãozinho aí, que o coraçãozinho eu consigo ver subir aqui. Mandem para os amigos para passear aqui por Florença hoje comigo nessa sexta-feira. Não é para ser uma aula, é para ser um passeio gostoso por Florença, para vocês verem esse final de tarde aqui. A luz tá linda aqui. A luz estava batendo na fachada da Basílica de Santa Croce, estava maravilhosa. E agora aqui, ó, Palácio Vecchio, que foi um dos locais de residência da família Medici aqui em Florença. A primeira residência da família Medici é hoje chamado de Palácio Medici Riccardi, que é outro lugar legal de conhecer aqui em Florença. Depois, mais tarde, eles transferiram a residência aqui para o Palácio Vecchio, que também era parte da sede do governo. Foi uma maneira, na verdade, da família Medici falar: olha, eu mando em tudo aqui em Florença, inclusive moro na sede do governo. E eu vou virar a câmera aqui, porque vocês querem ver Florença mais do que eu acho. Olha só, esse é o Palácio Vecchio. Gente, aqui tá a hora de vocês tirarem uma selfie e falar: tô passeando por Florença com a Ali. Olha que luz linda aqui no Palácio Vecchio. Olha só, gente, até eu vou bater uma coisa de tela aqui. Eu já perdi até o nome, tô congelada em tudo. Bom, continuando a nossa história de juntar história da Florença renascentista, Florença medieval, eu quero contar para vocês o que funcionava em época romana aqui no Palácio Vecchio. Eu vou caminhar um pouquinho mais para cá, que aí vocês vão ter uma visão melhor do Palácio Vecchio. Estamos na Piazza della Signoria. Não tá muito cheio porque tá frio mesmo, viu, gente? Olha só que maravilha. Esse daqui tá lindo. É para vocês realmente fazerem um print da tela e postar aí. Tô com a Ali em Florença. Bem, qual que é a história aqui? Hoje, quando a gente enxerga novamente uma arquitetura medieval ali, com a Torre de Arnolfo, com o Palácio Vecchio, essas ameias e seteiras que são típicas da arquitetura medieval. Porém, aqui vou contar para vocês o que tinha antes. Aqui era onde ficava o teatro em época romana. Então, observem aqui
nessa imagem que eu vou colocar para vocês a ideia de como era em época romana o teatro. Ali, ainda temos alguma coisa do teatro romano aqui. Temos restos arqueológicos no subterrâneo aqui do Palácio Vecchio. Claro que não é muita coisa, ainda está muito em investigação, mas era mais ou menos assim a posição do teatro em época romana. Na imagem de baixo vocês conseguem ver uma sobreposição do que seria o teatro com o Palácio Vecchio, e na imagem de cima vocês estão vendo uma hipótese de como era a Florença romana com o anfiteatro e o teatro. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre o Palácio Vecchio. Florença já começa a ser uma cidade bastante importante no final da Idade Média, e as cidades na Idade Média elas cresciam muito em altura, porque normalmente eram cidades fortificadas e as casas eram casas-torre, eram casas que nasciam mais ou menos como é esta torre aqui, e quanto mais rica e poderosa fosse a família, mais alta era a torre. E o Palácio Vecchio, que foi projetado no final do século XIII pelo Arnolfo di Cambio, utilizou parte da estrutura das casas que existiam nessa área, incluindo a chamada Casa-Torre, Torre della Vaca. Então, essa torre que nós vemos hoje, que é chamada de Torre de Arnolfo, foi construída em cima da Torre della Vaca de época medieval. A outra curiosidade que eu queria contar para vocês sobre o Palácio Vecchio é que aqui na frente nós temos uma cópia do Davi do Michelangelo. Onde está o Davi original? Está no Museu Galleria dell'Accademia, por questões de segurança, de conservação. Aqui nós temos essa cópia que foi para onde o Davi foi trazido depois de ter sido finalizado pelo Michelangelo em 1504. Mas, originalmente, o Davi deveria decorar o Duomo de Florença, ou seja, a Catedral Santa Maria del Fiore. Deixa eu entrar com vocês aqui, aproveitar que está aberta a porta, para vocês terem a sensação de como é a entrada aqui do Palácio Vecchio, que eu acho lindíssima. Olha que bonita. Eu acho linda essa entrada aqui. E esse tipo de pintura aqui é o tipo de pintura grotesca. Grotesca. Vou contar para vocês de onde vem esse termo. Vem lá da Domus Aurea de Roma. Deixa eu virar para mim aqui. Vem da Domus Aurea de Roma. Por quê? O Nero construiu uma grande casa em Roma depois do incêndio que aconteceu em 64 depois de Cristo. E essa casa era toda decorada com afrescos, com pinturas. E com o passar dos séculos ela acabou sendo abandonada. E no Renascimento, a partir do século XV mais ou menos, eles começaram a encontrar restos dessa casa que ficavam embaixo da terra. Até hoje, quando a gente visita a Domus Aurea, a gente tem que entrar no subterrâneo. E aí eles achavam que eram grutas decoradas com afrescos.
E por isso, as pinturas que eles encontraram lá foram chamadas de grotescas, aquelas que estavam dentro das grutas. Olha só que interessante. Bem, saindo da parte das grotescas, estamos agora passeando aqui pela parte do pátio da Galeria degli Uffizi. Gente, a Galeria degli Uffizi é um espetáculo de museu aqui em Florença. E, aliás, agora eu quero contar para vocês uma coisa que muita gente me pede, né? Ah, Ali, você pode ser minha guia em Roma, pode ser minha guia em Florença. Gente, eu não sou guia, sou professora de história da arte, dou as minhas aulas online. Às vezes, quando vem um aluno para cá, eu passeio com meus alunos, eu estou organizando viagem com os alunos, mas eu não trabalho como guia. Tem muitos guias bons, tanto em Florença quanto em Roma, para acompanhar vocês. Mas eu quero que vocês tenham uma experiência de viagem fantástica. Quero que vocês aprendam antes, durante e depois da viagem. Então eu aconselho você sim procurar guias para passear nas cidades históricas da Itália, porque é super importante você passear conhecendo. Mas eu preparei, já lancei para vocês aí o diário de viagem Roma, e hoje eu estou lançando o diário de viagem de Florença. Gente, esse diário de viagem, vou confessar para vocês que tá especial. Só da Galeria degli Uffizi são 5 aulas. 5 videoaulas que contam a história da evolução da pintura mesmo, começando com Giotto. Depois a gente passa por Botticelli, Michelangelo, Rafael, Leonardo da Vinci, até chegar em Caravaggio e Artemisia Gentileschi. Exatamente na sequência como está o museu aqui. Depois tem a aula sobre a Florença romana, tem a aula sobre o Duomo de Florença. São 15 aulas no total, mais as aulas bônus aí que eu estou dando para vocês. E hoje eu estou lançando isso. Quem quiser dar uma olhada no material, convido. Está ali o link na minha bio. E eu tenho certeza que isso vai transformar a viagem de vocês numa experiência muito mais legal. Vocês podem assistir as aulas antes do Diário de Viagem de Florença. Aqui, fazerem o passeio acompanhado por um guia local. E depois podem rever as aulas. E assim vocês não vão esquecer nunca da viagem de vocês. Bom, fui falando. Onde que a gente chegou? Chegamos em um lugar especial de Florença, que eu acho lindo. E é onde a gente vai finalizar a nossa... Olha só que maravilha, deixa eu virar aqui para vocês. Esse aqui é um dos cartões postais de Florença. Vou até pôr meu óculos aqui para tentar ler o que vocês estão escrevendo. Que ponte é essa, gente? Vamos ver quem é que tá. Ó, pôr do sol em Florença. Galeria degli Uffizi, com obras maravilhosas dentro. Que ponte é essa? Vamos ver, vou contar mais história aqui sobre a ponte. Que ponte é essa? Ponte Vecchio. Obrigada, Helena, isso mesmo. Então, é uma das pontes mais famosas, não só de Florença, mas também do mundo. E essa ponte tem uma história longa também. Eu comentei com vocês que Florença, então, foi uma cidade romana. Nós tivemos toda a estrutura de cidade romana e mais ou menos nesse local aqui da Ponte Vecchio era onde ficava a ponte de época romana. Tá? A gente tinha um pouquinho mais para cá, dessa posição onde ela está, era onde tinha a ponte romana, que era a ponte que ultrapassava, né, o rio Arno e fazia a ligação do caminho entre Roma e Florença. Aqui em Florença
já aconteceu uma série de enchentes, algumas muito sérias e importantes, como uma que aconteceu em 1333, por exemplo, uma que aconteceu em 1966. Essas enchentes acabaram destruindo vários monumentos aqui na cidade, e uma dessas enchentes destruiu a ponte também. E a primeira, né, foi reconstruída algumas vezes até a gente ter a construção da Ponte Vecchio, como a gente conhece hoje, do século XIV. Originalmente ela tinha cara de arquitetura medieval também, e depois foi modificada na época que a família Medici veio morar aqui no Palácio Vecchio. Eles pediram para o Giorgio Vasari fazer uma conexão com a casa nova deles, que era o Palácio Pitti, que fica do outro lado do rio aqui. E aí foi construído o famoso corredor vasariano. Então eu vou dar um zoom aqui, ó. Se a gente olhar essa construção aqui, é o famoso corredor vasariano que sai da Galeria degli Uffizi e vai até o Palácio Pitti. Peraí. Ó, que é para vocês fazerem de novo um print da tela e falar: tô na live com a Ali, tá? E uma última curiosidade aqui sobre essa ponte é que era muito comum na Idade Média, não só nessa, eles utilizarem a estrutura da ponte para fazer comércio. E aqui na ponte a gente tinha principalmente comércio de carne, açougues. Quando a família Medici decide morar no Palácio Pitti, fazer essa conexão entre a Galeria degli Uffizi, o Palácio Vecchio e o Palácio Pitti, eles decidem que não é mais o caso de ter nenhum outro tipo de comércio que tem tipo açougue, cheiro ruim e tal, e resolvem destinar essa ponte para comércio de joias. Então, desde então, nós temos aqui joalherias, e hoje a Ponte Vecchio tem essa sensação de joalherias. É bem diferente do que era lá antes da família Medici decidir que não poderia mais. Aí era bem cara de medieval, hoje não é mais. Bom, gente, agradeço a presença de vocês hoje aqui nesse passeio por Florença. Eu adorei. Tá frio, tô congelando, mas eu gostei de passear com vocês, gostei de contar para vocês aqui de Florença. Tô comendo cabelo porque ao vivo é ao vivo, gente. Vocês podem dar risada aí, dar a risada da Ali. Ao vivo é ao vivo, tô comendo cabelo porque o vento congelado eu tô. Não dá para dar a sensação do frio que eu tô aqui. A ideia era dar uma passeada com vocês por Florença, vocês terem um pouco da sensação do que é a cidade e convidar vocês para fazer parte desse diário de viagem de Florença. Vocês sabem que, como eu falei, eu não sou guia, tá, gente? Nem quero ser guia. Eu gosto, amo meus alunos, amo dar aula e esse é meu trabalho. Então, no momento que vocês compram um desses diários de viagem, compram algum desses cursos que eu faço, fazem parte dos bastidores, vocês estão me ajudando a manter as histórias por aqui. Vocês estão me ajudando a continuar mostrando o mundo para vocês. Então, agradeço e convido vocês para viajarem comigo por Florença, no Diário de Viagem Florença. Confiram o site, o link está ali na minha bio. Quem não sabe onde é a bio, é onde está a minha fotinho ali. Terminando a live, eu vou colocar o site ali nos stories também. Mas, de qualquer forma, se quiser entrar lá, é www.alinvite.com. Aí vocês vão lá em cursos e vocês vão achar Diário de Viagem Florença. Já tem o Diário de Roma e agora temos também o de Florença. Tenham um ótimo final de semana e agora eu vou tirar umas fotos lindas.